O nome Priscila no hebraico significa anciã, mulher muito velha. Não que ela fosse velha em anos, avançada em anos. Anciã é sinônimo de sabedoria. A Priscila também é chamada carinhosamente de Prisca. E ela aparece 6 vezes no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Dessas 6 menções, 4 ela aparece com seu nome antes do nome do seu marido. Então, 2 vezes Áquila e Priscila, 4 vezes Priscila e Áquila. Numa cultura onde o nome do marido sempre vem em primeiro lugar, o fato do nome da Priscila aparecer antes do nome de Áquila significa que ela tinha liderança e proeminência naquele ministério e na igreja que se hospedava em sua casa. Eles são judeus simples, judeus humildes, originais do Ponto, mas eles aceitam Jesus em Roma. E eles começam ali a ministrar, a pregar a palavra. Só que o imperador Cláudio está efetuando uma perseguição cruel sobre os judeus e sobre principalmente os judeus convertidos ao cristianismo, que era a nova religião, né? Um movimento que estava surgindo. Então, Cláudio, perseguindo os judeus, faz com que Priscila e Áquila saiam de Roma e vão para Corinto. E é lá em Corinto que eles conhecem o apóstolo Paulo. E é em Corinto que eles se tornam amigos de Paulo e cooperadores do ministério do apóstolo. Em comum com o apóstolo Paulo, eles também têm o fato de que os dois eram fazedores de tendas. Ou seja, assim como Paulo, eles não queriam ser pesados à igreja que estava sob a liderança deles. Depois eles vão para Éfeso. Um fato relevante no ministério de Priscila e Áquila é que havia um evangelista chamado Apolo. Ele era jovem, bem intencionado, um excelente orador, mas ele não conhecia muito bem a história da vida de Jesus. Ele improvisava muito e Priscila gastou tempo instruindo Apolo no caminho correto, ensinando para ele como havia sido a vida e o ministério do Senhor Jesus. E quando ela explica para ele, Apolo ganha maturidade. E essa maturidade desenvolvida por Apolo reflete-se nas próprias atitudes da Priscila. Por quê? Ela mostra que ela está pronta, ela está apta para ensinar, apta para corrigir desvios no percurso, para que o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho que veio de Cristo Jesus e veio depois através dos apóstolos, seja ensinado e propagado. Interessante que, apesar das dificuldades e da perseguição que aquela igreja e aquele casal estava enfrentando, Priscila é conhecida por sua hospitalidade. E você sabe, alguns, por praticar a hospitalidade sem saber, receberam anjos. Priscila e Áquila se tornaram referenciais. Eles abriram a sua casa para acolher a igreja, para serem participantes do ministério do apóstolo Paulo. Ser líder de uma igreja, ser uma mulher à frente de uma igreja doméstica, uma igreja no lar, em tempos de perseguição era algo muito difícil. Nós estamos vivendo momentos como esse. E Priscila pode ser uma motivação, pode ser um espelho para nós. Ela não desrespeita o seu marido, ela não diminui o seu marido, mas ela participa junto com ele do ministério para o qual ele foi chamado. Talvez ela abrisse mais vezes a casa, providenciasse lanches, mas ela ensinava a palavra, ela instruía a palavra. E olha que interessante, bem amiga do apóstolo Paulo, aquele mesmo que disse que as mulheres deveriam ficar caladas. E não há objeção a Priscila falar, não há objeção a Priscila ensinar, a Priscila instruir, hospedar, ter a igreja na sua própria casa. Também, olha só, fala que Priscila e Áquila eram fazedores de tendas. Ou seja, uma mulher que estava ali trabalhando junto com seu marido para providenciar renda, para providenciar junto com ele sustento para o seu lar. Nós mulheres tivemos que sair para o mercado de trabalho, tivemos que deixar um pouco a nossa casa, mas nós podemos aprender com as mulheres da igreja cristã primitiva. Apesar de participantes do ministério de seus cônjuges, elas continuavam cuidando do lar, elas continuavam sendo efetivas, elas continuavam exercendo um papel relevante. E não existe nenhum sucesso no mundo que compense o fracasso do lar.
E mais de quase 2000 anos se passaram e ainda a gente fala do exemplo de amor, de cuidado, de hospitalidade, de liderança de Priscila, que recebeu e acolheu o apóstolo Paulo, que recebeu, acolheu e orientou o jovem evangelista Apolo, e que passa para nós, em pleno século XXI, um exemplo de maturidade e fé.